Está começando mais um Vida Estilo de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sábado à tarde, 15h30, nosso encontro marcado. Vocês sabem, né? Quarta-feira tem reprise também, 15h30. E quero aproveitar para fazer um convite especial para você que ainda não nos segue, não se inscreveu lá no canal do YouTube, onde você pode acompanhar os programas, os recortes de bastidores, entrevistas e compartilhar aí com a sua família, com os amigos, viu? Aproveita e já escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na telinha, porque o programa está recheado de variedades e muitas novidades. É moda, decoração, receitinha express, já pega o papel e a caneta e acompanha. E para começar o programa Vida e Estilo de hoje, eu chamei o Gustavo Pedroso, ele que é economista e sócio da Cordier Investimentos. Bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Aline. Chamei para tomar um café aqui e a gente falar sobre um tema muito importante, que é economia, né? Investimentos, saúde financeira. Eu sei que você aí em casa já ficou assim, opa, calma aí. Vamos falar de um assunto muito delicado, né, Gustavo? As pessoas têm assim, ó, receio de falar sobre as suas finanças. Eu sei até de casais que escondem as finanças um do outro ali, aquelas dívidas e tal. Mas a gente vai falar hoje sobre um tema bem bacana, que é investimentos. Aí eu quero te fazer essa pergunta, né, Gustavo? Investimentos é para quem tem muito dinheiro ou é possível começar com pouco? É muito possível começar com pouco, Aline. Inclusive, deveria ser a prioridade das pessoas também guardar um pouco do que recebe todos os meses, né? As pessoas geralmente costumam esperar para ver se vai sobrar alguma coisa para poder investir. Isso. E quando deveria ser o contrário, a gente deveria tratar os investimentos como se fosse mais um boleto obrigatório, que é o boleto do nosso futuro, que eu chamo, né? Da nossa aposentadoria. Muito importante, adorei a dica, hein? O investimento, ele vem como se fosse uma conta que você tem que pagar ali todo mês também. Exato. Assim como a conta da água, da luz, do aluguel, do financiamento, da escola. do consórcio. Porque se fosse isso, a pessoa pagaria. Com certeza. Mas como é algo que depende da gente fazer por conta própria, né? Entrar no aplicativo, transferir o dinheiro para a conta, fazer a aplicação, a gente só faz quando sobra e na maioria das vezes não sobra, Não sobra. Então é uma questão também de mentalidade, né, Gustavo? Exato, é uma questão de mentalidade e uma questão também de oportunidade, né? A gente sabe que a maioria da população não tem uma renda tão grande assim no Brasil. Sim. Então a gente sabe que na maioria das vezes também as pessoas mal têm o dinheiro ali para pagar as contas e ter alguma oportunidade de lazer durante a semana ou nos finais de semana. Mas é como eu disse, é uma questão de prioridade, né? A gente vai chegar na velhice, vai chegar no futuro de uma forma ou de outra. Então é melhor chegar bem, com um dinheirinho guardado para poder ficar mais tranquilo do que não chegar. Se precaver, né, e se resguardar aí de situações que possam acontecer futuras. Isso Exatamente. É muito importante. Então você que está nos acompanhando aí, não foge não, viu? Fica aqui, pega o seu cafezinho lá, já chama a tua esposa, o teu esposo, chama os amigos, continua assistindo, porque eu tenho certeza que hoje você vai aprender que é possível investir com pouco dinheiro, gente, basta se programar. Gustavo, conta então para nós como é que as pessoas podem se organizar assim mensalmente e distribuir uma parte da renda. Quando a pessoa não tem uma renda muito grande, assim, ai, Gustavo, eu tô com dívidas, não tô conseguindo, como que eu faço? Olha, Aline, a prioridade sempre tem que ser pagar as dívidas primeiro, né? Tá. Mas nem sempre isso é uma regra. Na maioria das vezes sim, mas às vezes não. Vou te dar o meu exemplo. Eu me formei economista em 2014 Tá. e eu me formei usando o financiamento estudantil, o FIES. Eu tinha uma bolsa de 100% Sim. na faculdade e desde então eu venho pagando até hoje. Eu tenho mais alguns anos para pagar, só que os juros desse financiamento é tão baixo e mais baixo do que os juros que eu recebo numa aplicação financeira, que não faz sentido eu quitar essa dívida agora, se eu posso ir pagando
mensalmente esses Olha que boletos e deixar o interessante. dinheiro aplicado porque ele está rendendo mais do Sim. que os juros do Porque se financiamento. você vai pagar a dívida, quitar uma dívida, você vai se descapitalizar. Exato. E às vezes vale a pena você investir e ir pagando os juros. Mas aí tem que saber fazer esse cálculo, Tem que né, saber Gustavo? fazer essa conta. É muito importante, assim, isso é um caso, é uma exceção, geralmente não é assim. Quando a gente olha para juros de financiamento imobiliário, juros do cartão de crédito, que são os maiores possíveis, aí a gente tem que tomar muito cuidado, não é essa a realidade, mas tudo tem que ser analisado. Às vezes a gente Sim. só quer se livrar das dívidas e financeiramente falando, acaba não valendo a pena. E eu sei que você que está aí em casa está dizendo assim, está falando, ah, mas eu tenho colocado um dinheirinho na poupança. Poupar e investir é a mesma coisa? Não, é muito diferente poupar e Ah, viu investir. só? Fica aqui com a gente. Vamos aprender. Me interessei, Gustavo. Se você, depois de pagar todas as contas ou o dinheiro cai na sua conta e você já, primeira coisa que você faz é reservar uma partezinha daquele dinheiro para poder começar a criar a tua reserva de emergência, ou se você já tem ela formada, você começar a investir mais para longo prazo, se você já tem esse hábito, não necessariamente você tem que guardar esse dinheiro, melhor dizendo, e deixar ele embaixo do colchão, ou na Sim. caderneta de poupança, né, que é o investimento mais conhecido da população brasileira, mais né? popular, onde as pessoas têm mais acesso, porque geralmente quando vai abrir a conta corrente, né, o banco já oferta Exato, ali é a muito conta simples, né, de poupança. você aplicar. Mas hoje a realidade do Brasil, ela permite que você tenha o dobro da rentabilidade da poupança com a mesma liquidez, ou seja, você consegue deixar o seu dinheiro aplicado num produto que, se você precisar resgatar em qualquer dia útil, né, em horário comercial, você pode fazer isso, e o dinheiro Tá. vai render o dobro da poupança. Hoje, para você ter uma ideia, a poupança rende mais ou menos um pouquinho mais de 5%, de 0,5%, desculpa, ao mês, né? Isso dá menos de 7% ao ano. A nossa taxa Acaba de sendo juros pouco, né, Gustavo? é muito pouco Por exemplo, para o pessoal que está nos assistindo em casa, eu vou investir ali R$ 1.000, tá? Ao ano, 0,5%, quanto que mais ou menos vai dar esse valor? Isso daí vai dar, se a pessoa investe, por exemplo, R$ 1.000 todos os meses, vamos fazer uma continha simples. Se ela chegar no fim do ano, ela vai ter ali os 12 mil que ela investiu todos os anos e cerca de mais 6 ou 7% disso na poupança, né? Tá. Só que hoje a nossa taxa de juros, ela está quase em 15% ao ano, a Selic, a taxa básica de juros da Sim. economia. Então, você pode ganhar o dobro com a mesma liquidez e a mesma facilidade de se investir hoje na poupança. Fazendo outros tipos de investimentos. Exato. Então, essa questão de poupar e investir é muito diferente. Você pode poupar, já é um começo, obviamente, Sim. né? Mas poupar e deixar o dinheiro sem render nada ou rendendo muito pouco também não é muito inteligente, né? Entendi. Então você está gostando aí do conteúdo, gente? Vamos fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Não saia daí, aproveite e já chama a família para assistir, porque esse tema aqui tá maravilhoso. A gente vai continuar tomando um cafezinho aqui. Rapidinho a gente está de volta e o Gustavo vai contar pra gente quais são esses outros tipos, então, de investimentos, né? Que você pode fazer com o seu dinheiro que está guardado lá na poupança. Já voltamos. Você já imaginou encontrar um lugar onde pudesse resolver muitos itens do seu projeto? Sim, este lugar existe e fica bem pertinho de você, na frente de um dos pontos turísticos mais famosos de Curitiba. O Espaço Sala foi criado para vocês, arquitetos, designers e engenheiros, encontrarem tudo em um só lugar. Uma infinidade de pisos vinílicos, carpetes, tapetes, cortinas, persianas e papéis de parede das marcas mais conceituadas do mercado. Tudo isso em ambientes assinados por profissionais conceituados. O nosso propósito é promover uma experiência única de compra para você e seus clientes. Contem com a gente e vem para a sala. E nós estamos de volta no Vida e Estilo de hoje, onde eu estou recebendo aqui o Gustavo Pedroso, ele que é economista, né, Gustavo? Nós estávamos falando no quadro anterior aí sobre como você pode começar a poupar, se organizar para investir. Então, se você perdeu o quadro anterior, fica conosco aqui, que o Gustavo agora ele vai trazer algumas informações bem importantes, né,
Quem está começando a investir agora, Gustavo, quais são os tipos de investimentos assim mais indicados, que têm menos risco, né? Porque acho que as pessoas têm um pouquinho de receio de investir o seu dinheiro, ficar no escuro, sem compreender onde vai estar, quando posso retirar. Então, acho que é aos pouquinhos que vai criando esse aprendizado, né, sobre investimentos. Exato, é um passo de cada vez, né? Mas nessa jornada é muito importante, principalmente para quem não tem conhecimento, que tem alguém ao seu lado para ajudar nesse primeiro momento, né? Porque realmente são muitos produtos disponíveis, é uma sopa de letrinhas de produto financeiro e ter um profissional que está ali no dia a dia, só faz isso, olha todos os dias para o mercado e para as melhores opções, Com ajudando as certeza. famílias e as empresas, é muito importante, né? Mas para quem quer começar e sair da caderneta de poupança, né, você tem várias opções. A mais conservadora e a mais, talvez, uma das mais conhecidas, é o Tesouro Direto, Tá. que são os títulos públicos federais. O que é na prática isso? É você, em vez de deixar seu dinheiro na poupança e emprestar o dinheiro para o banco, você vai deixar o seu dinheiro num título do governo e vai emprestar o seu dinheiro para o governo federal. Governo. E que é mais seguro do que você deixar no banco, teoricamente. Por isso que Olha, já anota essa dica aí, gente, hein? Então, fazer investimento no Tesouro é mais seguro do que deixar na poupança, onde você está emprestando seu dinheiro para o banco. E muitas pessoas que vão estar nos assistindo, Gustavo, nem sabiam que ao deixar o dinheiro na poupança, elas estão emprestando para o banco. Exato. E o título público ele é o mais conservador que existe porque você está emprestando o seu dinheiro para o governo, né? Se o governo quebrar, tudo já quebrou antes, né? Sim. Então, mas a gente tem outras opções. Nem sempre o título público, do ponto de vista prático ali de aplicação e resgate, para muitas pessoas é tão mais fácil assim de manusear no dia a dia, né? Outras opções que a gente tem, aí indo para os produtos bancários, são os CDBs de liquidez diária. O que é o CDB? É você dar um passo além da poupança, você também está emprestando o seu dinheiro para o banco, mas esse dinheiro tem uma proteção. Existe um órgão que se chama Fundo Garantidor de Crédito, que ele protege o investidor que tem aplicações em CDBs até o valor de R$250 mil. Então, perfeito. se aquele banco que você investiu no CDB, ele porventura quebrar, você ainda recebe caso a tua aplicação seja até esse valor de 250 mil. E tem CDBs de liquidez diária, ou seja, você pode aplicar e resgatar no mesmo dia com o dobro da rentabilidade atualmente falando da poupança. E qual é a diferença assim, de porcentagem? Vai variar de banco para banco? Vai variar muito de banco para banco. Geralmente os bancos menores, eles tendem a pagar uma taxa maior, que é justamente para atrair o público que está nos bancões, né? Mas nem sempre ou nunca a gente tem que olhar só para a taxa, né? Muitas vezes você está colocando seu dinheiro ali numa instituição que ela pode ser que ela quebre ou ela tenha um risco, alguma coisa assim. Então, é muito importante que você olhe onde o teu dinheiro está sendo investido, para quem você está emprestando o teu dinheiro ali. Com certeza. E é legal a gente falar sobre esse assunto também para trazer informações para quem está nos assistindo, que investimento é algo a longo prazo, né, Gustavo? Não é aquele resultado rápido, aquelas promessas fáceis que muitas vezes você vê por aí e acaba caindo em golpe, gente. E tem muito golpe acontecendo aí com empresas que entram em contato, empresas fictícias, né? Porque é golpe, fazendo você colocar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro em cima de uma promessa de um lucro muito rápido, assim, relâmpago. E aí a pessoa tá ali, ai meu Deus, eu vou aproveitar essa oportunidade. Tem que ter esse cuidado. Não existe almoço grátis, na verdade. Tem um ditado, Aline, que fala assim: investir deve ser tão emocionante quanto ver a grama crescer, né? Ou seja, é algo de longo prazo. Se você está com muita emoção e você não aguenta ver o seu dinheiro subindo e descendo todos os dias, você está fazendo errado, né?
E esse ponto que você trouxe é muito importante. Assim, a gente está numa febre das bets, Sim. uma febre do tigrinho e tudo mais. E isso a gente já viu e vê todo dia acontecendo, famílias irem à ruína, né, casamentos acabarem por conta disso. É importante tocar nesse assunto tão delicado, né? Porque a gente vê aí uma gama de possibilidades e anúncios aí diários, principalmente nas redes sociais, falando sobre esses investimentos rápidos, onde as pessoas pegam o dinheiro que não tem, muitas vezes, né, que seria destinado muitas vezes para o dia a dia ali, para manter a família, e acaba perdendo dinheiro. Isso leva a pessoa até a depressão, muitas vezes. Exato. É algo pior ainda, certo? Exatamente. A gente tem, nos investimentos, a gente fala que tem 3 caixinhas, né, que para você escolher um investimento. Ou você escolhe a caixinha da liquidez, ou seja, você poder aplicar e resgatar a qualquer momento. Então, com liquidez, tipo, eu quero investir, mas eu também quero ficar livre caso eu queira retirar o dinheiro para alguma situação. Sim. Tá, isso é a liquidez. Exato. Saiba que, em geral, nesse tipo de produto, não é a melhor rentabilidade do mundo que você vai conseguir. Porque quando você empresta dinheiro para o banco está falando assim, olha, se a Aline pode querer resgatar o dinheiro dela a qualquer momento e eu não vou poder contar muito com esse dinheiro para emprestar para outra pessoa, eu vou pagar menos para ela. Tá, vai pagar menos. E qual é a segunda caixinha? A segunda caixinha é justamente a da rentabilidade. Tá. Né? Para você ter uma rentabilidade mais alta, você talvez tenha que abrir mão da liquidez. O que é abrir mão da liquidez? Deixar o dinheiro sem a possibilidade de resgatar, talvez deixar ele aplicado por um prazo mais longo do que a liquidez diária. Por um período já prévio, né? A pessoa 6 já meses, sabe. 1 ano, 2, 5, aí varia do tipo de investimento, né? Tá, entendi. E a terceira caixinha? A terceira caixinha é o risco. O que é o risco, né? O risco é de você não receber de volta aquele valor que você aplicou, né? Então também tem isso. Quanto maior o risco, maior, teoricamente, tende a ser a rentabilidade. Porque você fala, por que eu vou assumir esse risco de talvez não receber o que eu apliquei, ou talvez receber menos do que eu apliquei, se em contrapartida eu posso deixar meu dinheiro aplicado com liquidez diária aqui e ganhar tanto. Então, você tem que fazer essa conta. Entendi. O que vale a pena para você, né? Mas aí você que está nos assistindo ficou mais confuso ainda, gente. Ficou pensando, meu Deus, ele abriu 3 caixinhas ali, eu não compreendi muita coisa, fiquei mais perdido. Liquidez, rentabilidade, risco. Gustavo, como que você, que é economista, sócio da Cordillera Investimento, como que você consegue ajudar essas pessoas a iniciarem aí, né, nessa jornada de investimentos através lá da Cordillera? Legal. Hoje na Cordillera a gente atende mais de 12 mil clientes do banco no Brasil, fora do Brasil. Então, desde pessoas que querem começar a investir, querem começar a formar a sua reserva, querem começar a pensar em aposentadoria, querem começar a construir patrimônio mesmo para não depender do INSS lá na frente, que a gente sabe também que é uma conta que no futuro não vai fechar, o governo não vai conseguir aposentar todo mundo. E quiser tomar essa decisão hoje, a gente tem uma equipe preparada para atender e ajudar em todos esses pontos que a gente comentou. Então, a gente senta com a pessoa, vê como é a situação dela financeira, familiar, individual ou empresarial, né? A gente atende muitos microempresários, médios ou grandes empresários, não importa. Sim. Mas o mais importante é, venha com a vontade de fazer, porque a gente vai te ajudar a planejar o agora e como sair do ponto A para chegar no ponto B. E o ponto B... Com um objetivo, né? Exato. Gustavo? E o ponto B é a pessoa que vai decidir. O seu ponto B pode ser comprar um imóvel daqui a 5 anos. Que bacana. Né? O meu pode ser trocar de carro. Né? O de outra pessoa pode ser, de fato, a aposentadoria ou pagar a faculdade dos filhos.
né? Então, a gente ajuda a fazer todo esse planejamento. Vai variar de pessoa para pessoa, cada um tem a sua necessidade. E não é aquilo, eu vou pegar o meu dinheiro e investir tudo no risco, então, porque se der certo eu vou ganhar muito mais. Tem uma carteira de investimentos, Exato. né? Vocês, como especialistas, ajudam a distribuir de forma equilibrada esse investimento, certo? Exato. O principal, o primordial tem que ser preservar o capital das pessoas, né? A maioria das pessoas não tira o dinheiro do mercado financeiro. O mercado financeiro é uma forma de turbinar aquilo que a gente conquista no nosso trabalho do dia a dia, né? Isso é muito importante. E além dessa parte de investimentos, Aline, outro ponto que é extremamente importante é olhar para outras caixinhas no sentido de ver a gestão de risco das pessoas. Então, por exemplo, não adianta eu querer aplicar R$1.000 por mês se eu sou autônomo e não tenho um seguro de vida ou uma previdência. Se acontecer qualquer coisa comigo, eu vou ter que lançar a mão desse dinheiro que eu juntei com muito custo, né, ao longo do tempo. Que bacana. Olha, Gustavo, adorei a nossa conversa, nosso bate-papo aqui, esclareceu muitas dúvidas, tenho certeza, de quem está nos assistindo. E se vocês tiverem mais dúvidas, ficaram curiosos, querem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho lá da Cordier Investimentos, do Gustavo, tá aparecendo aí na tela a rede social, o @ já segue lá nas redes sociais, gente, e manda mensagem, vai tirar suas dúvidas. Vamos começar a equilibrar as nossas finanças, porque isso é muito importante para a nossa qualidade de vida atual e do futuro também, né, Gustavo? Com certeza. Obrigado pelo convite, conte sempre com a gente. Obrigada, Gustavo. E agora, gente, já falamos sobre economia, né? Já falamos um pouquinho aí de como você pode guardar o seu dinheiro. E eu vou receber uma convidada super especial também, que ela vai trazer aí possibilidades para você ter mais lazer através de viagens. Gosta de viajar também? Gosta de colocar a família aí no carro, né, no avião, fazer uma viagem aí para um lugar diferente, um lugar onde você pode estar desfrutando de experiências? Fique conosco aqui que a gente já volta. Sabe aquele toque final que faz toda a diferença? É ele, o fixador da Mude. Segura o penteado, deixa tudo no lugar e o melhor, sem pesar, sem endurecer. É leve, eficiente e ainda cuida dos fios. Porque se sentir bem com a própria imagem muda tudo. Mude, porque beleza também é liberdade. Muito bem, eu estou recebendo então aqui hoje a Aide Marques, ela que é travel designer. Bem-vinda, Aide. Olá, boa tarde para todos, né? Aide, nós estamos curiosas aqui, E tenho certeza que você que está assistindo também está curioso para entender o que é, como funciona o trabalho da travel design, que é algo tão inusitado, diferente, né, atual. Conta para nós um pouquinho como é que funciona o seu trabalho. trazer experiência para o cliente, que ele faça uma viagem de experiências inesquecíveis, né? As viagens que eu faço de experiências tem as viagens cinematográficas que são baseadas em livros e filmes, que são na Provence, na Itália e também no México. Na Provence tem o roteiro de Peter Miley, que era um escritor inglês, e que ele foi morar na Provence e ficou morando sempre por lá, e ele fez um roteiro muito lindo, os restaurantes, os lugares que ele visitava, então ele contou toda a história dele. Então eu fui até a Provence e fiz esse roteiro todo dele, né? Que legal. Então é maravilhoso, e eu sempre levo as pessoas da época da questão as E as pessoas te lavandas procuram floridas. assim, Ede, eu quero conhecer aquele roteiro cinematográfico, porque já conhecem o personagem, né, que te inspirou a criar esse roteiro. Que legal, né? Isso. Então tem Então, bastante possibilidades. Além desse cinematográfico, qual que Aham. você também já tem aí pré-definido? Retorno às Raízes, que eu levo as pessoas também para a Itália, faço todo o acompanhamento, Esse né, Raízes é para quem é descendente, então, para quem italiano. tem descendência italiana e quer conhecer as suas raízes, quer conhecer a região de onde vem a sua família,
né? De onde viveram ali os seus descendentes, é Sei. isso? Eu fiquei Aham. 30 dias morando na cidade dos meus avós, né, para sentir Bacana. como se eu estivesse morando lá. Foi Uhum. uma experiência muito linda, muito linda. Ah, eu imagino, porque deve ter muita emoção envolvida, Muita né? emoção. Você chega num lugar onde você sabe que viveram os teus bisavós, teus avós, mesmo Isso. que eles não estejam mais lá, eu acho que proporciona, Nossa. assim, um momento incrível. Incrível, inesquecíveis, inesquecíveis certeza. mesmo. Além desse, você tem o Com Elas, isso, que é uma viagem para Grécia. Sim, para Grécia, Só para mulheres. só para mulheres. Tá. Grécia, a Costa Amalfitana, né? Um exemplo assim, trabalha com gastronomia, Sim. tá? Positano. Positano tem um restaurante maravilhoso lá, aonde você vai, a mulher empreendedora de gastronomia, ela vai estar lá nesse restaurante, Aham. que tem as aulas de gastronomia presenciais, e depois os próprios proprietários desse restaurante, eles vão explicar como que começou esse empreendedorismo deles, né, com esse restaurante. Mas não só para quem está assim na área da gastronomia, mas Também para quem não, se gosta quiser. de gastronomia no Isso. geral, né? Isso, no geral. Aham. Que bacana. E Assim, tem o autoconhecimento também. Também. Olha, super interessei, achei maravilhoso esse. O autoconhecimento é para Costa Rica. Costa Rica. E gera experiências, então, em Isso. lugares onde as pessoas podem buscar esse desenvolvimento, é isso? Sim, são locais espirituais, geralmente são no meio da mata, onde a pessoa quer fazer um encontro consigo mesma, né? Ela está com estresse, tá com algum problema, pô, eu gostaria de ficar num lugar assim, tranquilo. Esse aí que é como se fosse né? aquele retiro espiritual. Retiro espiritual. Daquele isso aí. filme Comer, Rezar e Amar, que Bem, ela foi para a Índia. isso aí. Mas esse é para Costa Rica, Esse é pra então, Costa e você Rica. proporciona essas experiências lá para isso. os clientes. Eu achei maravilhoso, adorei. Mas você faz também o personalizado. Se eu chego para você, olha, Ide, eu quero conhecer tal país e a minha vibe, né, por exemplo, é mais voltada assim a cachoeiras, quero fazer uma trilha, então vai depender da personalidade do cliente, é isso? Sim, com certeza. Você O que monta ele o gostaria roteiro. de ter de experiência, né? Aí eu faço a consultoria, eu faço em 2 partes, eu faço a entrevista toda para saber o que o cliente quer, o que ele pretende, quais são as experiências, aventura, alguma coisa romance, alguma coisa Que legal. assim, Deve né? ter muito Ou- também procura ou- romântica, né? Também, e também os casais amigos, né, Que também legal. que querem viajar junto. Então eu monto tudo, toda essa viagem para eles, com hotéis, tudo, passeios, né, tudo programadinho. E daí quando chega no fim, aí a gente vai sentar e vai ver se eles gostaram daquela experiência ou não. Se não gostarem, aí eu renovo novamente. Perfeito. Então, o trabalho de uma travel designer vai além de um agente de viagem, um guia Com turístico. É um certeza. trabalho realmente personalizado, né? Para você que está indo acompanhando e quer montar aí o seu roteiro de forma a criar, por exemplo, uma experiência para o seu parceiro, para sua parceira ou entre amigos. Então, se você gostou dessa ideia, fica conosco aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo para tomar um cafezinho. Você pega uma água, um cafezinho também, fica conosco. A gente já volta. Nós estamos de volta aqui recebendo a Aide Marques, ela que é travel designer, e no quadro anterior a Aide contou um pouquinho para nós sobre o trabalho que ela desenvolve, os roteiros maravilhosos, onde ela leva as pessoas para conhecer roteiros cinematográficos, para quem está buscando o autoconhecimento, para quem quer passear ali só com as amigas, ter aquela experiência entre mulheres bem significativa, e também para as pessoas que são descendentes italianos. Ela criou um roteiro especial só para vocês. Então, assim, se vocês
ficaram curiosos, aproveita e já acessa as redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, acessa o site e confere mais detalhes. Agora, Aide, eu quero que tu compartilhe conosco, tá? Sim. Uma experiência assim que te marcou, ou alguma história de algum cliente ou sua mesmo, que te marcou assim desses roteiros que você cria. Bom, o meu sonho era conhecer Positano, na Costa Amalfitana. Maravilhoso local. Então, eu coloquei na minha tela do meu computador, um dia eu estarei aqui nesse lugar. Tá, Tá. que legal. Porque eu vi o filme do Amar, Rezar, Sim. né? E que me inspirou. Aí eu queria um hotel em cima do morro e que eu pudesse abrir a minha janela e ver aquele imensidão, aquele Ter a mesma mar experiência maravilhoso. ali do filme. Era uma cena Era do isso filme. aí, a cena do Legal. filme. E aí, para mim, assim, eu realizei esse sonho. Da mesma forma que você teve essa experiência, realizou o teu sonho ali, você que está aí pensando, nossa, eu queria reproduzir aquela cena do filme que eu vi, ou eu quero conhecer o lugar que eu vi que foi gravado, o filme X, né? Então, assim, a gente acaba se apaixonando. Tem histórias de filmes, né, da teledramaturgia que a gente se apaixona e a gente também quer ter essa experiência ali para estar vivendo e criando o nosso momento, né? É um sonho que você tem. E então, eu acho assim que se você tem um sonho, se assistiu um filme, gostou, vai conhecer esses lugares e com certeza vai ser assim uma experiência incrível e inesquecível. Com certeza, Aide, porque o que vale dessa vida é a vida que a gente leva, são as experiências que a gente coleciona. Deixa uma dica, Aide, para quem quer planejar uma viagem, quer conhecer um local e não sabe como iniciar assim, a criação desse roteiro. Você tem vontade de conhecer algum lugar que você sonha em conhecer? Escolha esse destino. Assim, sonhe com ele. E traga esse destino para alguém que possa fazer, né, esse roteiro para você, da maneira que você quer. Procura não ter viagens assim com muitos lugares para você conhecer, porque você não vai aproveitar nada, você vai ficar o tempo inteiro para lá, para cá, e você não vai ter tempo de sentir o lugar, conhecer a cultura, conhecer os costumes dos lugares. E escolha também. Pode ser cidades grandes, tudo bem, né? Mas você pode escolher lugares pequenos onde você vai poder realmente interagir com as pessoas da cidade. Aí você vai conhecer e você vai se surpreender com muitas coisas, né? Se quiser entrar em contato comigo, né? Pode entrar em contato comigo, que a gente vai fazer uma viagem maravilhosa e inesquecível. Obrigada, Aide. Então, para você que quer aí fazer o seu roteiro, né, a sua viagem dos sonhos, então já anota aí essa dica maravilhosa que a Aide trouxe para você, né? Eu achei uma dica bem importante, porque às vezes a gente planeja assim, conhecer vários lugares, e é bacana a gente começar por um lugar menor, onde a gente tenha uma verdadeira experiência, tá, gente? E agora nós vamos ficando por aqui. Aide, obrigada pela tua presença. Obrigada. Fiquem agora com o nosso quadro de Receita Express. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque esse quadro tá maravilhoso. Já pega a caneta e o papel para anotar essa receitinha aí. Te vejo lá.
no nosso Receita Express de hoje, eu estou recebendo aqui a chefe Priscila Francis, ela que já esteve anteriormente aqui nesse quadro, arrasando na receita. Bem-vinda, Pri. Obrigada. Conta já o que tu vai preparar hoje para nós. Hoje nós vamos preparar um molho pomodoro, bem delicioso, assim, para comer com uma massa. Delicioso, Pri. Eu sei que esse molho, ele é muito saboroso e já tô sabendo que é facinho de preparar, certo? Facinho de preparar. Todo mundo vai fazer em casa. E essa receita combina com o que, assim, Pri? De acompanhamento, tanto de bebida, eu sei que a Pri também é sommelier, então já vou pedir indicações para você que está acompanhando aí, não ficar com dúvida depois. Sim, essa massa pode, né, lógico, acompanhar um excelente vinho. Se quiserem uma proteína também, dá para fazer um mignon grelhado, né? Um alcatra, até um bife ancho, um chorizo, fica a seu critério. Mas o ideal é um mignon que é mais suave para você saborear bem o molho. Ah, maravilhoso! Hoje nós vamos aprender, então, o foco é no molho, gente. No eu molho. Sei que aqui temos 2 tipos de tomate, já vi ali o tomatinho cereja, esse outro tomate aqui que é o italiano, rasteiro. Então, vamos ao preparo, né, Pri? Vamos ao preparo. Então, Como para é que começa começar, essa receita? o ideal é descascar o tomate, né? Quem tem uma despolpadeira em casa, que é mais difícil, em restaurantes a gente pode assar inteiro e passa na despolpadeira e ele tira já ali a pele, a semente. Mas em casa a gente pode tanto descascar ele assim com faca ou descascador, né, para ficar fininho. Tiramos a casca dele e vamos cortar ele ao meio para ele assar ali bem, deixar bem tostadinho, para ficar bem saboroso o nosso molho. Olha, essa faca que a Pri tem aqui é afiadíssima, que ela passa ali e já sai a pelezinha. Gostei, Isso. Pri. E tem uma outra forma também de tirar a pele, né? Eu não tenho uma faca afiada, eu quero aproveitar bem o tomate. A gente tem aqui uma técnica para fazer o concassê, né? Para arrancar a pele do tomate com mais facilidade. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um corte em cruz, aqui em X, né? Como preferir. E vamos colocar 1 minuto na água quente. Olha, E aí ele vai soltar com mais facilidade já a pele. solta. Ele já solta a Que pele. legal. É bem rápido. Aqui nós já temos a água, tá? A água aqui na cozipasta. A cozipasta, ela é mais... nem todo mundo tem em casa, mas não tem problema. Pode cozinhar na panela normal. O bom é que ela aqui já escorre o macarrão, então é mais fácil. E você pode também fazer... A panela tá muito profissional, Você diferente pode da que eu fazer tenho em lá em vários- casa, Pri. vários Geralmente a macarrões gente ao tem mesmo que tempo. cozinhar e já colocar no escorredor. Então aqui, ó, a gente gostei. deixou, ele solta a pontinha aqui, ó, é só puxar. E fica bem mais fácil de tirar a pele, tá vendo? Ele sai E bem fácil mesmo. sai e bem- super rápido. Bem Foram rapidinho, é 1 minutinho. segundos. Não dá 1 minuto, né? Perfeito. Aí- Já anotei essa dica, adorei, viu? Vai facilitar muito a minha casa lá em casa. Geralmente eu deixo eles de molho, Pri, e na água quente mais tempo, que daí ele fica meio quase derretendo. Já faz um pré-cozimento. Já faço um pré-cozimento. Então, Agora saiu a entendi, pele, é ele bem fica pouquinho tempo. lisinho, né? Aí nós Maravilhoso. vamos descascar alguns alhos. Você pode colocar o alho, assar com casca e tudo, e depois tirar ele cozidinho. Mas como nós vamos pro liquidificador, o ideal é o alho já estar descascado, porque vai estar quente, né? Pra gente já ir direto pro liquidificador. Se você não tem liquidificador de vidro em casa, você espera um pouquinho, né? Dá uma amornar um pouquinho para não danificar o teu equipamento e conseguir não fazer com segurança, sem se machucar. Bom, os tomates aqui já estão aqui. Agora vamos entrar com o azeite de oliva da sua preferência, extra virgem de preferência. E pode ser qualquer azeite de oliva, Pri, porque eu sei que tem uma diferença da acidez, né? Se for extra virgem é melhor, né? No Brasil nós não temos muitas legislações para que realmente a gente dê importância à acidez. Pode colocar até o galinho do manjericão para assar junto.
E eu vou colocar alguns tomatinhos cerejas, não precisa tirar a casca dele, Esse vai com casca. porque ele é mais docinho, né? Ah. Os nossos tomates não são doces como os italianos, né? Então a gente precisa de uma doçura. Pode colocar uma cenoura, tem gente que coloca uma beterraba. Eu prefiro colocar um tomatinho cereja, que é docinho. Assado ele vai ficar mais ácido, mas ele fica mais adocicado. E agora então, Pri, vai pro forno. Isso, vai pro forno. Quanto tempo? Depende muito de cada forno, mas é em torno de 15 minutos e dá pra fazer na air fry também. Ele ficando bem assadinho, murchinho, vocês vão olhar como vai ficar, é o suficiente. Então aproveite que nós vamos fazer um rápido intervalo para assar esses tomatinhos aqui deliciosos. Já pega uma aguinha, um cafezinho, chama lá seu esposo, chama a sogra, chama a sua tia para assistir essa receita maravilhosa que nós já voltamos. E voltamos do nosso intervalo Receita Express de hoje, onde eu estou recebendo a chefe Priscila Francis, que está nos ensinando a fazer um molhinho a pomodoro. Isso. Delicioso, gente. Vocês não imaginam o cheirinho que está aqui nesse estúdio hoje, porque os tomates já estão no forno. Você que perdeu o quadro anterior, não se preocupe. Quarta-feira tem reprise deste programa às 15h30. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, aproveite e se inscreva agora, que está passando aí o QR Code na sua tela. E vem preparar, vamos continuar com esse preparo, Pri. Qual é a nossa etapa agora? Então, agora a água tá fervendo, vamos A água colocar... já tá fervendo. Já tá fervendo, vamos colocar sal, assim, bem generoso de sal na água, né? Tá. Para que a massa não fique sem sal. Então, eu vou colocar 2 colheres de sal aqui. Perfeito. Dá uma mexidinha. E já vamos com a massa. Ai, que massa linda, Pri. O ideal é usar uma massa de boa qualidade, né? Qualquer dia desses eu ensino aqui no programa como faz uma massa fresca, que é sempre melhor, né? Uma massa fresca é muito melhor. Mas se tiver uma de boa qualidade também, assim, seca, não tem problema. Ela vai borbulhar, a água tem que estar fervendo mesmo. Tá? Podemos deixar ela cozinhando, daqui a pouco a gente solta ela um pouquinho. Então a massa vai ficar cozinhando aí quanto tempo, mais ou menos, Pri? Varia de massa para massa, Tá. tá? A massa fresca, ela é muito rápida, é 3 minutos. Essa seca, ela demora ali, dependendo da marca, de 5 a 10 minutos, dependendo de cada marca. Essa massa aqui que você trouxe, ela é diferente, gente. Ó. Ela é fresca, mas é seca, né? Entendi. ela Como é- chama essa massa, Pri? Esse daqui é o tagliatelle, Tá. que é um pouquinho mais larguinho. E ela é mais durinho, né? Aquela grano duro. Que Grano duro, isso, Ah, de grano duro. perfeito. Sempre de grano duro, Que é gente. saborosíssima. Então vale a pena investir Sim, ela em fica uma al massa dente. Sim, temos supermercados hoje, de mais né? qualidade. Que tem uma massa com mais qualidade, azeite de oliva, né? Então, dá para investir numa massa legal no supermercado mesmo. Essa é a dica, então. Bons ingredientes Sim, vão facilitar na hora de preparar, né, Pri? com certeza. Com certeza vai ficar mais saboroso. Usando os ingredientes corretos também Sim. fazem parte da receita. Às vezes a gente quer substituir também, não Uhum. tem ali. É possível substituir, Sim, né? Mas dá aí para usar não um espera que penne vai de ficar o mesmo sabor. pacotinho, não tem problema, né? Na correria do dia a dia, às vezes não tem essa massa, mas como ela é seca, dá para ter no armário. Mas dá para usar um penne também, né? O importante é ela ser grano duro, né? E todo supermercado tem um grano duro para ficar al dente, não ficar aquela massa muito cozida, né? E também não perder o tempo do cozimento, deixar sempre mais firminha, para que você tenha uma massa robusta, uma massa delicada ao mesmo tempo, né? De boa qualidade. Com certeza. E enquanto nós estamos aqui conversando, aguardando a massa ficar pronta, Que ela já começou a soltar. eu já tô sentindo o cheirinho dos tomates lá. Sim. Eu acho que já Daqui estão a no ponto. pouquinho já dá Porque pra... ainda eles não estão prontos, né? Porque é só uma fase do preparo do Isso. forno, certo? E enquanto ele fica lá, nós vamos para a panela agora para fazer a finalização. Tá. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe o alho, eu vou fritar um alhinho ali.
Italianos não gostam muito de alho, né? Mas o brasileiro gosta. Então fica a teu critério. Pode ser uma cebola, ou pode não colocar também se você não quiser. A gente vai usar um pouco do extrato de tomate, pode usar a passata também, porque dá para fazer só com tomate? Dá para fazer. Mas, como o nosso tomate não é doce o suficiente, né? Não é o italiano, a gente precisa dar uma encorpada no molho. Se você tem tempo hábil, você deixa fervendo o teu molho, que ele vai criar corpo, né? Coloca um azeite, não precisa usar o extrato. Mas hoje a gente vai usar porque a dona de casa às vezes tem que fazer um pouco mais rápido, um jantar. Então, a gente vai potencializar com um pouquinho de extrato. Perfeito. Nunca molho pronto, gente. Molho pronto, não. O extrato pode, a passata também, que não tem ali muito aditivo no ingrediente, né? E Ficar você o mais trouxe natural também possível. um temperinho ali, né, Pri? Ah, sim. Essa aqui é a minha ervinha que eu uso em casa. É como se fosse um chimichurri. Você até acha no mercado pronto. Mas ele tem aqui tomilho, alecrim, sálvia, manjericão. Ele tem todos os verdinhos, pimenta calabresa. E Esse tá tudo você mesma sequinho. preparou, não é? Sim. Ele é sequinho. Eu dei uma triturada nele. Bem cheirosinho, gente. Ele é bem gostei. cheiroso. E você pode usar o industrializado, nesse caso, não tem problema. Então agora a Pri vai trazer lá os tomatinhos que estão prontíssimos no forno. E nós vamos ver como ficou. Meu Deus, que delícia! Gente, olha, o cheirinho aqui tá uma delícia. Tá. Agora sim, Ficou bem molinho. podemos colocar no liquidificador e fazer um molho mais processado. Ou eu prefiro colocar na panela, dar uma amassadinha com o garfo ali, com a colher de pau, para ele ficar um molho pedaçudo, assim. Acho que fica mais gostoso. Tá, maravilhoso. Vamos lá. Então, Só vamos lá. estou Vem de pra panela. coadjuvante aqui acompanhando. Pode colocar todo esse azeitinho de oliva aqui, que a gente vai usar ele aqui também para fritar um pouquinho o extrato. Perfeito. Aí agora eu vou trocar de lugar com a Pri, para deixar ela Ele tá bem molinho. usar o fogão. Eu vou aproveitar e tirar aqui essa forma quente. A própria colher de pau é suficiente para deixar bem amassadinho aqui. Mas quem preferir pode usar um mixer, pode usar um liquidificador. Aqui a massinha já está pronta. Ó, dá para ver no vídeo. O ideal Cozidíssima. é deixar o molho pronto, né? E deixar a massa pronta junto com o molho, Tá. né? Para não precisar E não refrigerar passar do ponto. ela e não passar do ponto. Se tiver que fazer com antecedência, né? Tiver que deixar pronto, aí você dá uma resfriada nela com água fria e depois volta para água quente só para soltar ali o amido e vir para panela. Tá. Nunca colocar óleo, tá? Para deixar ela paradinha ali, nem azeite, nada. Só Pro na molho água grudar mesmo, bem. Pri. E o Isso. sal. que E o você colocou. sal. Isso aí. Água e sal, gente, ó. Então aqui o nosso tomate já tá bem moidinho aqui, picado grosseiramente para ficar pedaçudo. E a gente entra com o extrato agora, você me Vou alcança ali? alcançar pra Pri. O extrato aqui, que ela já explicou para vocês. Porque O sal, sal. não usar muito sal, porque a massa já está com sal, tá? Tá. Depois prova, se precisar, coloca um pouquinho mais. Isso. E o Vamos temperinho colocar não o vai temperinho agora. Já vai o temperinho E o agora. manjericão também, ele assim mais... ele fresco, né? Que dá toda a diferença, Ó, no o caso do manjericão pomodoro. fresquinho, então. Se não tiver o manjericão fresquinho, Pri, dá para ser aquele... Tem ele Sequinho? seco. Inclusive tem no meu temperinho ali. Mas o manjericão fresco é sempre melhor, tá? Faz O aroma fica muito melhor, o A sabor diferença. faz toda a diferença. E também a gente tem bastante acessibilidade no mercado, né? Você compra o vasinho ali. Podemos colocar aqui um pouquinho da água do cozimento, tá? No nosso molho. Tá, a água que usou para cozer a massa. Isso, ela tá quentinha aqui. Uhum. Quem tiver um caldo, pode usar um caldo também. E vamos deixar ferver, apurar
ele aqui, vou pôr mais um pouquinho de água. Tá. E aí o ponto desse molho, Pri, é ele mais grossinho ou ele mais... Ele sempre fininho? encorpado. O molho tem que ser sempre Bem encorpado, encorpado. sim. Ou você ajuda com extrato, né? Nunca amido, nenhum tipo de engrossante, nem roux pro tomate, tá? Então, o engrossante que a gente colocou aqui foi o extrato de tomate. É o máximo que você pode colocar. Ah, eu não quero usar extrato de tomate, quero usar só tomate. Ótimo. Aí você tem que ter um cozimento mais longo desse molho de tomate. Ah, eu posso comprar um tomate pelate no supermercado? Pode também, né? De preferência aqueles que não tem aquele monte de ingrediente, aquele monte de conservantes, né? Tá, procure quanto aquele que menos tem no ingrediente ingredientes. tomate, né? Água do cozimento ali. E é isso. Maravilhoso, Pri. E ele Vamos provar fica o com esses sal. pedaços do tomate. Fica com os Esse é o pedacinhos. ideal. Essa é a minha preferência. Tá. Mas quem quiser ele lisinho, um molho lisinho, é só usar um mixer ou usar o liquidificador. Liquidificador, perfeito. Aí ele vai ficar lisinho. Aí eu prefiro com uns pedaços. Ah, eu prefiro também, pedaçudinho assim. E agora, ficou então, vamos para a montagem do prato, é isso? isso. Tá prontinho tudo? Prontinho tudo. Perfeito, gente. Vamos acrescentar a massa no molho. Se preferir, pode colocar no prato. Eu prefiro juntar aqui porque ele fica muito mais suculento, mais quentinho. Mas você pode também montar no prato e acrescentar o molho em cima. Delicioso. Olha que lindo que ficou esse molho, gente. Esse é o Isso aí. molho que vocês tanto adoram e não sabiam como fazer. A Viu? chefe Pri. Facinho, molho de Trouxe. restaurante, delicioso. Agora eu vou ensinar como monta um prato individual ou o prato da família. E o próximo passo, então, é a montagem do prato. Isso aí, Ficou delicioso, já tá lindo aqui na panela. Vamos ver como vai ficar no prato, né, Pri? isso aí. Para a família toda, você vai só dispor ele aqui na travessa. Não tem muita técnica, né? Vamos pegar uma pinça maior aqui. E vamos colocar na travessa. Um queijinho parmesão ralado, de boa qualidade, Tá para lindo, colocarmos gente, em ó. cima. Salivando aqui, só esperando o meu momento de provar, obviamente. Eu vou provar essa massinha hoje. Colocamos aqui. Depois, para montar o prato individual, eu vou tirar dessa travessa aqui. Então, nós vamos usar uma pinça, tá? Vamos pegar a massa aqui. Pega ela, não pode estar quebradiça. Tem que estar inteira, para você conseguir enrolar ela toda. Colocar uma porção aqui no prato. Pode colocar um molhinho que tem aqui na panela. Decorar o prato. Sem muita informação. Eu sei que você aí em casa que está assistindo está salivando com essa massa deliciosa. Gente, olha só que linda essa apresentação da chefe Priscila. E vamos, né, ao momento que eu mais amo nesse programa, que é o momento de provar, gente. Vamos lá, então. Vamos fazer esse sacrifício, que não é sacrifício nenhum, né, Pri? A Pri até me olhou. Como assim sacrifício, gente? Meu Deus, Pri, que sabor delicioso. Delícia, né? Realmente, ó, eu contei pra Pri como eu fazia o molhinho lá em casa. Eu cozinhava na água e ela me disse que eu ia provar esse aqui e ia sentir muito mais saboroso, realmente. Assado, o Sim. sabor do tomate fica incrível. Muito bem, Pri, ó. Parabéns, tá? Não tinha dúvidas. Ficaria maravilhoso. Obrigada por Obrigada. compartilhar aqui mais uma receita maravilhosa, super fácil, porque aqui é receita express, gente. Coisa rápida que você pode fazer aí na sua casa, quando chega a visita, chega aquele familiar de última hora. Pode até deixar pronto já, no vidrinho de conserva ali na geladeira.
Perfeito, maravilhoso. Gente, obrigada pela audiência, obrigada por estarem aqui nesse encontro marcado que nós temos todo sábado, 15h30, na CWB TV, canal 5 da NET e da Claro TV. Sábado que vem tem mais, espero você aqui, porque você sabe, a vida é um estilo e por aqui nós celebramos todos.